E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ver derivadas de função exponencial compostas, e, para isso, eu tenho um exercício aqui que é bastante clássico, que é encontrar a derivada da função y igual a x elevado a x. E queremos saber a derivada de y em relação a x. E quando você olha para isso, você vê que o expoente não é uma constante, e aí não podemos simplesmente utilizar a regra de derivadas de polinômio. Então, como podemos resolver isso? O truque aqui é aplicar o logaritmo natural a ambos os membros dessa equação. Isso vai facilitar demais a nossa vida, e eu vou explicar o porquê disso nos próximos vídeos. Mas aplicando o logaritmo natural a ambos os membros dessa equação, nós vamos ficar com ln de y igual a ln de x elevado a x. E em que isso ajuda? Simples. Nessa parte, nós podemos utilizar uma regra importante de logaritmos. Esse expoente aqui pode vir para frente multiplicando o logaritmo. Então, vamos ficar com ln de y igual a x vezes o ln de x. E aí, nós podemos aplicar a derivada em relação a x em ambos os membros dessa equação, ficando com a derivada em relação a x de ln de y igual à derivada em relação a x de x vezes ln de x. Nós devemos aplicar a regra da cadeia. Qual é a derivada disso em relação a x? Ou seja, qual é a derivada da função interna em relação a x? É o que chamamos de diferenciação implícita. E isso vai ser a mesma coisa que a derivada de y em relação a x vezes a derivada disso aqui com relação a essa função interna. A derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x. Então, a derivada do logaritmo natural de y em relação a y vai ser 1 sobre y, ou seja, multiplicamos isso por 1 sobre y. E isso vai ser igual à derivada disso aqui, que podemos aplicar a regra do produto. E aí, vamos ter a derivada de x em relação a x, que é 1, vezes a segunda função, que é ln de x, mais a derivada da segunda função, ou seja, a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, vezes a primeira função, que é x. E, com isso, vamos ficar com dy dx vezes 1 sobre y, que é igual a ln de x, mais 1, isso porque x dividido por x vai dar 1, e ainda podemos multiplicar ambos os membros dessa equação por y, ficando com dy sobre dx, que é igual a y, que multiplica ln de x mais 1. E se você não gostar desse y aqui, você pode substituir por isso, e aí você vai ficar com dy sobre dx igual a x elevado a x, que multiplica ln de x mais 1. Esse é um exercício que é interessante, porque muitas vezes os alunos olham para ele e pensam que é quase impossível resolver. Mas, quando você aplica o logaritmo a ambos os membros da igualdade, você pode ver que fica bem mais fácil de resolver. E, claro, a minha ideia nessa aula é resolver uma equação ainda mais complicada, mas ver a solução dessa aqui pode te ajudar a entendê-la melhor. Deixa eu colocar ela aqui ao lado. Então, nós temos a equação y igual a x elevado a x elevado a x, e nós queremos saber a derivada de y em relação a x. Basicamente, nós vamos utilizar as mesmas ferramentas para resolver essa derivada. Ou seja, de novo, nós vamos aplicar o logaritmo, vamos ajeitar e depois aplicar a derivada. Então, aplicando o logaritmo natural a ambos os membros dessa equação, nós vamos ficar com ln de y igual a ln de x elevado a x elevado a x. E, de novo, aplicando o que chamamos de regra do peteleco, nós vamos ficar com ln de y igual a x elevado a x vezes o ln de x, mas ainda temos esse x elevado a x aqui, e nós já vimos como derivá-lo nesse exercício. Claro,
você poderia aplicar novamente o logaritmo natural a ambos os membros da equação, mas aí ia começar a ficar uma coisa bastante complicada, né? O ideal é utilizar o que já temos aqui. Claro que, se você não tivesse resolvido isso antes, você teria que aplicar o logaritmo de novo. Mas, como já temos esse resultado, vamos continuar daqui. Então, aplicando a derivada em relação a x a ambos os membros dessa equação, vamos ficar com a derivada em relação a x de ln de y, que é igual à derivada em relação a x de x elevado a x vezes ln de x. E a derivada disso em relação a x é a derivada do logaritmo natural de y em relação a y, que é 1 sobre y, vezes a derivada de y em relação a x, que é dy sobre dx, ou seja, nós utilizamos a regra da cadeia para derivadas implícitas, que é igual à derivada disso, que podemos utilizar a regra do produto. Então, deixa eu colocar isso aqui para não te confundir. Deixa eu colocar em outra cor. Então, a derivada em relação a x de x elevado a x, que é a primeira função, vezes a segunda função, que é ln de x, mais a derivada em relação a x da segunda função, que é ln de x, vezes a primeira função, que é x elevado a x, e concentrando no lado direito, a derivada disso aqui nós já conhecemos, então eu posso substituir aqui x elevado a x, que multiplica ln de x mais 1, e multiplicamos isso por ln de x, mais a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, vezes x elevado a x. E, claro, ainda tem um 1 sobre y vezes dy sobre dx do lado esquerdo, e multiplicando ambos os membros dessa equação por y, vamos ficar com dy sobre dx, que é igual a y, que multiplica x elevado a x vezes ln de x mais 1, que multiplica ln de x mais essa parte, que eu posso resolver invertendo essa parte, e aí eu vou ficar com x elevado a menos 1, e que, multiplicando por x elevado a x, vamos ficar com x elevado a x menos 1, porque eu repeti a base e somei os expoentes. E, claro, se você não gosta desse y aqui, você pode substituí-lo por isso aqui, ficando com dy sobre dx igual a x elevado a x elevado a x, que multiplica x elevado a x vezes ln de x mais 1 vezes ln de x mais x elevado a x menos 1. É uma resposta bastante complicada, né? Mas, se você não tivesse feito isso, ia ficar mais complicada ainda. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!